Bom, para esse projeto nós vamos calcular a distância entre dois pontos capturados pelo GPS. Tá? A interface é bem simples. Tá? Nós vamos ter um ponto A e um ponto B. A gente vai mandar ler uma coordenada do ponto A, ler a coordenada do ponto B e depois mandar calcular a distância. Tá? Aqui eu já estou no emulador. Eu vou mandar ler, ele não captura a altitude, tá? No emulador. E agora eu vou setar um outro endereço, setar uma outra localização, mandar ler essa segunda localização, pedir para calcular a distância, está ali, da minha casa até o meu serviço, aproximadamente 1.133 metros de distância. Tá? A gente pode resetar, né, os pontos aqui para ele poder limpar isso aqui, e hoje a gente pode também mandar visualizar. Deixa eu mandar visualizar primeiro. Ele vai abrir aqui o Google, já mostrando ali a latitude e longitude que a gente está querendo. Esse é o ponto A. Agora vamos pedir o ponto B. Tá aí o ponto B, tá? Então, calculamos a distância, aqui a gente reseta os pontos, tá? Esse mesmo funcionamento também eu tenho aqui rodando direto no celular. Eu já deixei dois pontos capturados aqui, porque aí ele já capturou ali a altitude. Tá? E a gente pode pedir também para calcular a distância. Eu andei aproximadamente 5 metros aí de distância, e ele calculou direitinho para a gente aqui. Tá? Então, funcionamento tanto no emulador quanto o funcionamento no dispositivo. Agora a gente vai ver como que foi desenvolvido este aplicativo. Né? Nós partimos aí de deixa eu só fechar algumas coisas aqui que eu não preciso. Isso. Nós partimos de um Empty Activity. Né? Eu setei no Android Manifest aqui as permissões que eu precisava, que é o acesso fino, acesso aproximado, né, de localização, estado de rede e internet. E setei aqui, no caso, o label, né, distância entre pontos, que é do aplicativo ali. No ActiveMain é a parte do layout, né, esse layout que foi construído aí. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui agora para ficar melhor. Ele tem um label logo em cima aqui, tudo está dentro de um linear layout vertical, né? Então eu vou ter aqui um text view logo no princípio aqui, tá? Onde eu coloco aqui o nome do autor. Depois eu tenho aqui o botão reset, que vai chamar um clique, e no clique dele chama uma função chamada reset. Um outro text view falando ali o ponto A, né? Tá ali o ponto A. Depois tem um layout horizontal e dentro dele um layout vertical para conter os dois botões, né, o alinhamento dos dois botões ali. O botão vai chamar aqui o ler.1 e aqui o ver.1, tá? Então o ler e o ver, todos os dois para o ponto 1. E do lado aqui a gente tem esse edit. Esse edit aqui é onde eu vou jogar a informação. Então esse aqui é o edit do ponto 1. Logo embaixo agora só repetindo, né? A gente vai ter também um outro text view, ponto B, um layout horizontal, dois botões dentro, o botão de ler, o ponto 2 e ler o ponto 2 e o botão de ver o ponto 2. E depois nós temos abaixo, tem outro edit do lado, né? Outro edit que é o edit de ponto 2. E embaixo aqui eu tenho o botão para chamando aqui a função de calcular distância. E mais abaixo nós temos aqui o WebView, que é onde mostra o ponto no mapa. Tá? Então, basicamente é isso aí. Nós temos aqui a função ler.1, ver.1, ler.2, ver.2, calcular a distância e o WebView. Tá? Para isso a gente eu usei uma classe ponto. Ela tem latitude, longitude e altitude, tá? E tem 3 construtores, tá? Tem um construtor sem passar nada, e aí ele fica tudo zerado, um construtor passando apenas latitude e longitude, um construtor passando latitude, longitude e altitude. Tá? E aí, para cada construtor eu chamo o construtor anterior, né? No caso aqui eu passo o construtor anterior para poder
passar aqui a latitude e a longitude e só complemento com a que está faltando, né? No caso a altitude, nesse caso aqui. Aqui embaixo são os get setter, né? De latitude, longitude e altitude, tá? Acabou que a gente não usou, né? Nesse projeto a gente não usou o set aqui. Muito bem. Aqui eu fiz um override do método toString, porque depois é onde eu vou mostrar, né? Aquela parte que eu mostrei ali, a latitude e a longitude, tá? Pegando aqui as informações do ponto, tá? Vamos ver como que ficou aqui agora. A minha localização listener é aquela implementação que a gente precisa de fazer da interface location listener, tá? E aqui eu fiz uma adaptação que foi o seguinte: eu adicionei aqui agora a altitude, tá? Por quê? Porque aqui eu já recebo um location, que location ele tem tanto a latitude, longitude e a altitude. Então, como eu já trabalho aqui com um location, né? Eu já capturei as três informações aqui. Chegando aqui agora na Main Activity, vamos subir aqui para a gente poder dar uma olhada. Main Activity aqui eu tenho como privado, né, o ponto 1 e o ponto 2, tá, do tipo ponto, e tem uma string provider, onde eu preencho ela com o GPS provider, porque caso eu queira mudar, né, o tipo de provedor de localização, eu posso fazer isso. Também chamei aqui uma função para poder zerar os pontos, onde ele cria dois pontos aqui sem coordenadas alguma, só para poder, na hora que a pessoa abrir, o usuário abrir o aplicativo, se ele mandar direto calcular a distância, não dá nenhum problema, ele vai dar a distância zero e pronto, tá? O método de reset, o botão lá, o reset, né? Ele vai zerar os pontos e depois ele vai localizar o componente, né? O edit.1 na view, vai fazer um typecast, né, para edit texto aqui e setar um texto vazio nele, tá? Ele faz isso com o ponto 1 e com o ponto 2, o botão reset. O ler.1, ele vai chamar a função getPonto, tá? Que é uma função que está logo aqui abaixo aqui, que retorna um ponto, tá? Ela retorna já uma classe do tipo ponto aí. E o ler.2 é a mesma coisa, então o que eu faço? Chamo aqui ponto 1 e ponto 2, lendo isso aí e preenchendo, né? Preenchendo no edit 1 e no edit 2 as informações do ponto. Então, as informações do ponto, eu já pego aqui o toString, que foi aquele método que eu sobrescrevi lá da classe, tá? O método getPonto, que é o mais complexo aqui, ele tem primeiramente esse teste, né? Que é aquele teste aqui se está habilitado, né? Se as permissões forem garantidas, né? Do acesso fino, do acesso aproximado. Se não tiver, ele vai solicitar isso para o usuário. Logo em seguida, a gente chama esse System Service, tá? Para poder trabalhar a localização do serviço, né? A gente tem um Location Manager aqui para a gente poder gerenciar as localizações. Aqui eu faço uma instância da minha classe que eu criei ali de localização listener e ela é um Location Listener, é uma classe que a gente vai passar para poder ouvir, tá? Então, quando a gente chama aqui agora através do manager, requisitando, né, a atualização, eu passo o provider, passo de quanto em quanto tempo, passo a distância e também passo a minha classe que eu precisei, é a classe de localização aqui, o listener. Essa parte aqui de chamar o get last known location, eu não precisei de chamar ela porque eu fiz uma alteração, né, na minha classe aqui, já capturando a altitude. E como aqui já tem um location, então eu não precisei de usar essa função para ter um outro location aqui, para depois passar os pontos, né, deste daqui, tá? Então eu já usei da minha classe, né? Eu já passei por listener lá, o listener já tinha. Aqui é o testezinho, né, do GPS estiver desabilitado, que ele vai dar um toastzinho. E aqui o retorno, né, dessa função getPonto, ela retorna, né, uma nova classe ponto, passando ali as latitude, longitude e altitude. Aqui está chamando direto, né, pela classe, porque esses campos aqui eles são estáticos, né? Como eles estão estáticos ali na classe, eu não precisei de chamar a instância dela aqui, eu pude chamar direto na classe. Ver.1 e ver.2, aquela visualização, eles simplesmente, aquela view lá,
ele simplesmente chama o método para poder mostrar no Google Maps, que está logo aqui abaixo, passando cada um as suas devidas coordenadas, né? O ponto 1, a latitude dele, a longitude, o ponto 2, latitude e longitude. E aqui, na hora de mostrar o Google Maps, ele localiza a view, localiza o web view, né, na nossa view, e aí ele seta, né, a habilitação de JavaScript nele. Aqui eu coloquei isso aqui só para poder não ficar dando aviso de que isso aqui é muito perigoso, não sei o que e tal. Aí tem um aviso que a gente consegue remover. Carreguei a URL e aqui a função de calcular a distância. Tá? A função de calcular a distância também não precisa deste método aqui antes de chamar o serve, porque eu não vou usar mais o GPS. Aqui eu usei o GPS. No cálculo de distância, eu só chamo essa função distance between da classe location. Essa daqui é uma função estática também. Tá? É uma função estática, então ele não depende de criação de outras coisas. É cálculo mesmo que ele vai fazer aqui. Tá? Então não depende. E aí o resultado é que ele devolve num formato um pouco estranho, vamos dizer assim, né? Mas é um vetor. Né? Ele devolve num vetor o resultado e aqui eu mostro a distância. Tá? Então é isso aí, o projetozinho que a gente tinha para poder mostrar, né? Lendo informações de um ponto A, lendo informações de um ponto B, calculando, no caso aqui agora vai dar zero, né? Que eu coloquei aqui o mesmo ponto, tá aí exibindo as informações no mapa.